Olá, eu sou Luciana, professora do curso de Medicina da UFTM, médica infectologista e coordenadora do projeto Arboviroses Digital. Essa é a nossa terceira videoaula e falaremos de quadro clínico e diagnóstico de dengue. Se você não assistiu às demais videoaulas, é interessante que assista a 1 e a 2 antes dessa terceira e teremos depois a 4 e a 5. Nessa avaliação do quadro clínico, é importante lembrar que dengue se manifesta de uma forma espectral, desde uma infecção assintomática subclínica, passando por febre da dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Febre do dengue ou dengue clássica, ela é caracterizada por fases, iniciando com a fase febril, com febre alta, de 39 a 40 graus, de início abrupto, duração entre 2 a 7 dias, acompanhada de alguns sintomas característicos, como cefaleia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária e exantema, sendo dor retroorbitária e exantema numa frequência de mais ou menos 50 a 60%. Frequentemente também acompanhada de náuseas e vômitos. Após essa fase febril, acontece o que a gente chama de defervescência, que é a redução e eliminação da febre. A maior parte dos indivíduos na fase da defervescência evolui para a recuperação clínica, mas uma parte deles evolui para a fase crítica, e essa fase crítica é a caracterização dos sinais de alarme por causa do extravasamento vascular. A partir desse extravasamento vascular, pode acontecer o choque e a evolução para o óbito. A maior parte dos indivíduos se recupera com a reabsorção gradual do conteúdo extravasado e a melhora clínica. Algumas características do quadro clínico são importantes de serem ressaltadas. Uma delas é o exantema na caracterização da dengue. O exantema tem um sinal chamado de sinal de Hermann, que é chamado de mar vermelho com ilhas brancas. O que é isso? É a vermelhidão da pele com áreas arredondadas de pele sadia, que são caracterizadas como essas manchas brancas. Esse é o exantema mais característico de dengue. Também chama atenção, em dengue, precisamos pesquisar as petequias, e as petequias podem ser espontâneas ou induzidas. Petequia induzida é petequia induzida pela prova do laço. Como é feita a prova do laço? Mede-se a pressão arterial do indivíduo e faz-se a média entre a pressão sistólica e a diastólica. Esse valor é utilizado como referência para insuflar o manguito e manter esse manguito insuflado por 5 minutos. Depois, abre-se e olha no braço do indivíduo a formação dessas petequias. Para isso, é preciso fazer um quadrado de 2,5 por 2,5, que habitualmente é uma polpa digital, e conta quantas petequias tem dentro desse quadrado. Se tiver acima de 20 petequias, essa prova do laço é positiva, e esse indivíduo tem o chamado sangramento induzido. Qual a importância dessa caracterização de sangramento? Nós temos uma classificação da Organização Mundial de Saúde desde 2009 que separou a doença em dengue clássica, dengue com sinais de alarme e dengue grave, deixando em desuso a classificação de febre hemorrágica do dengue. Essa classificação não é utilizada mais. Então, desde 2009, nós utilizamos essa referência para o Ministério da Saúde do Brasil e nós vamos detalhar a partir da nossa classificação. A referência utilizada é esse manual do Ministério Diagnóstico e Manejo Clínico de Adulto e Criança, na sua 6ª edição, que foi revisada em 2024. Nesse manual, coloca-se como suspeita de dengue, relato de febre, usualmente entre 2 e 7 dias, acompanhada de 2 ou mais dos seguintes sintomas: náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, petequias, prova do laço positiva e leucopenia, ou criança com quadro febril agudo sem um foco evidente. A partir da suspeição de dengue, é necessário avaliar se o indivíduo tem sinais de alarme ou sinais de gravidade. Os sinais de alarme são a tradução do extravasamento vascular de forma clínica, caracterizado por dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia maior que 2 centímetros, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito.
Se o indivíduo apresenta algum desses sinais de alarme, ele já tem que ser caracterizado no grupo C. Mas ele também pode estar mais grave do que o grupo C, que é a caracterização de dengue grave, que é a caracterização do choque, o sangramento grave e comprometimento grave de órgãos. Nós vamos detalhar isso no próximo slide. Se esse indivíduo não tem nem sinais de alarme, nem sinais de gravidade, ele vai ser classificado como dengue clássica pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. O nosso ministério separa a dengue clássica em 2 grupos para facilitar o manejo. Aí, a gente pesquisa nesse grupo a presença de sangramento espontâneo ou induzido. Espontâneo, as petequias espontâneas, induzido, prova do laço positivo. Além disso, condições clínicas especiais, comorbidade ou risco social, que eu também vou detalhar no próximo slide. Se o paciente tem alguma dessas condições, ele vai para o grupo B, dengue clássica, grupo B. Se ele não tem nada disso, dengue clássica, grupo A. Aqui, então, nós temos a caracterização das condições clínicas especiais, risco social ou comorbidades. São os extremos de idade, gestação, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares graves, diabetes mellitus, DPOC, asma, obesidade, doenças hematológicas crônicas, doenças pépticas pelo risco de hemorragia digestiva, hepatopatias e doenças autoimunes. Esses indivíduos que têm essas comorbidades precisam ser classificados no B pelo risco de evolução para a gravidade. E quando a gente caracteriza a dengue grave, o choque, a hipotensão já é uma fase tardia da dengue grave. Quando a gente quer avaliar precocemente, nós avaliamos sinais como pulso filiforme, taquicardia, pressão arterial convergente, que são sinais mais precoces desse choque. Sangramentos graves são caracterizados como hematêmese, melena, metrorragia muito volumosa, que metrorragia é comum em dengue, mas para ser classificado como sangramento grave, precisa ser bastante volumosa, ou sangramento em sistema nervoso central. Comprometimento grave de órgãos, as insuficiências respiratória, renal, mas muitas vezes passa desapercebido uma insuficiência hepática, enzimas hepáticas transaminases no valor acima de 1000, alterações de consciência por acometimento do sistema nervoso central ou mesmo miocardite. A distribuição de casos segundo a classificação da OMS considera-se mais prevalente os indivíduos com dengue clássica, um número menor dengue com sinais de alarme, um número menor ainda dengue grave e o óbito seria somente a ponta da pirâmide. Quando falamos dos sinais e sintomas de dengue, observamos que eles não são específicos. Várias outras doenças são capazes de dar esse tipo de manifestação clínica. Então, para o diagnóstico da doença, nós precisamos de exames específicos para chegar à certeza que esse indivíduo tem dengue. Esses exames são divididos em 2 tipos de métodos, métodos diretos e indiretos. Os métodos diretos procuram aferir o vírus ou algum componente viral, enquanto os indiretos aferem a resposta imune do indivíduo contra o vírus, ou seja, anticorpos e medidos a partir de sorologia. A confiabilidade do teste genômico, detecção de isolamento viral, detecção de NS1 é maior do que a confiabilidade daquela produção de imunoglobulinas, porque existe a possibilidade de reatividade cruzada. Em contrapartida, a acessibilidade das sorologias é muito maior do que a acessibilidade dos testes virológicos. Essa imagem coloca a evolução temporal da doença nos exames laboratoriais inespecíficos e nos exames específicos. Quando avaliamos os exames específicos, é interessante que tenha um comportamento diferente ao longo da doença. Inicialmente, quando temos a fase virêmica, o exame NS1 funciona melhor, a detecção de genoma, isolamento viral, e após a fase virêmica, a detecção de anticorpos pela produção do próprio indivíduo. Então, aqui a gente tem o NS1 e o isolamento de RNA viral funcionando até o 5º a 7º dia, enquanto a detecção de IgM e IgG vão acontecer após o 7º, 10º dia.
Essa segunda imagem coloca isso de uma maneira mais característica para mostrar o risco que temos de não conseguir fazer o diagnóstico na fase crítica. Por quê? Na fase crítica, que está representada aí em vermelho, nós temos uma redução do NS1, que está em amarelo, uma redução do vírus, e muitas vezes não temos a progressão do anticorpo em tempo suficiente, porque a fase crítica acontece do 3º ao 7º dia, e muitas vezes a IgM não está positiva no 6º dia. E é o que eu chamo do limbo do diagnóstico. Muitas vezes você tem um paciente grave, onde você não consegue fazer o diagnóstico de dengue, nem por exames moleculares e nem por exames sorológicos. Por isso, um exame precoce para pessoas de risco pode modificar a sua condução ao longo do tempo. Essa imagem também mostra os pontos-chave para atuação em manejo medicamentoso. Nós não temos nenhum medicamento previsto para a dengue atualmente, mas temos vários em estudo. Então, na primeira fase ali, em vermelho, seria a utilização de antivirais, anticorpos monoclonais e terapias imunomoduladoras do hospedeiro. E na fase crítica, terapias imunomoduladoras, uma vez que a gente não teria mais vírus disponível ali. Essa foi a nossa terceira videoaula. Assistam as demais e acompanhe o nosso grupo nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e o nosso site Arboviroses Digital. Até mais!